Atenção total com esse nome, Obafemi. Quando você ouve frases como sou mais rápido que Cristiano Ronaldo ou mais veloz que Mohamed Salah, provavelmente pensa que quem diz isso está exagerando ou simplesmente delirando. Mas se você tem algum conhecimento do mundo do futebol, e já ouviu o nome Obafemi Martins, então sabe que estamos falando de velocidade pura, de um jogador que não corria, ele voava. Literalmente parecia desafiar as leis da física. Antes de mergulharmos na história dele, deixa eu te contar algo pessoal. Em 2005, tive a oportunidade de ver em ação o Adriano, conhecido como o Imperador, um atacante brasileiro imponente que destruía redes com a camisa da Inter de Milão. Na época, todos o viam como o herdeiro legítimo do trono de Ronaldo Fenômeno. Era potência, técnica e gols em estado bruto. Mas ao lado dele, dividindo o ataque, estava um cara que, embora não tivesse o porte físico de Adriano, impactava de outra forma, parecia um raio. Obafemi Martins era aquele atacante que nenhum zagueiro queria encarar no mano a mano. Imparável. Indomável. Um pesadelo para qualquer defesa. Mas o que mais chamava a atenção não era só sua velocidade absurda, mas a forma como ele comemorava. Saltos mortais, cambalhotas acrobáticas que desafiavam a lógica. Eu ficava hipnotizado. E para ser sincero, a primeira vez que entendi quão rápido era esse cara nem foi assistindo a um jogo real, mas jogando Pro Evolution Soccer. No videogame, Martins era mais rápido que a própria bola. Não estou exagerando. Era como controlar um personagem com superpoderes. E quanto mais eu usava, mais eu ficava obcecado em descobrir quem era de verdade aquele jogador que, até no virtual, quebrava o jogo. Com o tempo, passei a seguir a carreira dele mais de perto. Mesmo depois dos 30, já jogando na MLS, Obafemi ainda humilhava defesas inteiras. Acelerava como se tivesse um motor nas pernas. Não era apenas rápido, era outro nível de velocidade. E foi aí que, anos depois, me deparei com uma entrevista dele na ESPN que me fez pensar: o que aconteceu com Obafemi Martins? Afinal, ele não era qualquer um. Jogou nas melhores ligas do mundo, deixou sua marca em clubes como Inter de Milão e Newcastle na Premier League. Tinha tudo para se tornar uma figura global, talvez não um bola de ouro, mas sim um ícone reconhecido no planeta todo. Como é que um homem que talvez tenha sido o jogador mais rápido de sua geração, ou talvez da história, desapareceu antes de muitos outros? Quando digo que ele me lembra o Usain Bolt, não é uma comparação aleatória. Claro, Bolt foi um velocista olímpico, mas cito ele para você entender a diferença de patamar. Martins era velocidade pura num contexto futebolístico, o que é ainda mais difícil. Porque não se trata só de correr em linha reta, mas de fazer isso com a bola no pé, em espaços curtos, com adversários tentando te derrubar. E mesmo com essa vantagem natural tão absurda, Obafemi Martins nunca alcançou o topo midiático do esporte. Por quê? Para responder isso, vamos ter que tocar em temas que incomodam. Questões profundas, que vão além das 4 linhas. Mas antes de continuar, se essa história já te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias únicas do futebol, que muitos esqueceram. E o que vem agora, vai te fazer ver Obafemi Martins com outros olhos. Depois de deixar sua terra natal, Obafemi Martins teve uma ascensão meteórica no futebol europeu. Em questão de meses, foi de jogar na Nigéria a tentar a sorte na Série C italiana, e de forma quase inesperada, aterrissou em um dos gigantes do país, a Inter de Milão. Curiosamente, quando isso aconteceu, Martins ainda não tinha marcado um único gol oficial na Itália. Mesmo assim, os olheiros sabiam o que estavam vendo. Ele tinha um físico destruidor, uma velocidade de videogame e um potencial tão evidente que simplesmente não podia ser ignorado. A aposta da Inter era clara: se aquele jovem conseguisse desenvolver um mínimo de técnica com algum faro de gol, teriam tudo. Estavam convencidos de que estavam diante de um atacante imparável. Mas a história começou a mudar por causa de uma polêmica que o perseguiria por anos: sua verdadeira idade. O que começou como boato em fóruns da internet logo se transformou em controvérsia internacional. Até veículos e autoridades esportivas começaram a se perguntar se a idade nos documentos dele era real.
As dúvidas cresciam por dois motivos. Primeiro, havia inconsistências nos papéis apresentados. Segundo, seu físico chamava demais a atenção. Tinha desenvolvimento muscular e maturidade corporal que não combinavam com a idade oficial. E embora isso não seja raro no futebol africano, onde muitos jogadores alteram a idade para melhorar oportunidades ou prolongar a carreira, o assunto prejudicou irreversivelmente sua reputação. Mesmo que fosse verdade ou não, a dúvida ficou. Os grandes clubes da Europa passaram a vê-lo com desconfiança. Isso fez com que as grandes oportunidades começassem a sumir à medida que ele envelhecia, pelo menos aos olhos de quem observava de fora. Mas essa história tem muitas camadas, e voltaremos a isso mais adiante. Porque antes de tudo isso atrapalhá-lo, Martins estava destruindo defesas em campo. Na sua primeira temporada pela Inter, ele começou com tudo. Entrou no time sub-20 e virou uma máquina de gols, 23 tentos, que o catapultaram direto para o time principal com apenas 18 anos. E sua estreia não podia ter sido mais explosiva. Na temporada de 2002 a 2003, fez sua primeira aparição na UEFA Champions League e estreou com um gol contra o poderoso Bayer Leverkusen. E como comemorou? Com sua famosa sequência de mortais acrobáticos, deixando todos boquiabertos. Foi nesse exato momento que o mundo começou a notar que esse garoto era diferente. A UEFA até o colocou em vários comerciais da Champions, usando sua comemoração como marca registrada do torneio. O impacto foi tão grande que, na temporada seguinte, foi titular na semifinal contra o AC Milan, um dos clássicos mais tensos da Europa. E embora a Inter tenha sido eliminada, Martins deixou sua marca com um gol inesquecível. Apesar da eliminação, sua evolução era clara. Crescia numa velocidade impressionante, e os números comprovavam. Em sua temporada de estreia, participou de 5 gols em apenas 10 jogos. Na seguinte, foram 15 participações em 37 partidas. E tudo isso com apenas 19 anos. Era um jogador temido, um jovem de talento incomum. E embora muitos o reduzissem à sua velocidade, Martins não era apenas um velocista disfarçado de atacante. Tinha talento real. Apesar de medir só 1,70 metros, sua explosão e agilidade o faziam competir de igual para igual com zagueiros maiores. Sabia driblar em espaços curtos, tinha um V1, era imprevisível, ainda por cima, chutava forte de fora da área. Então a pergunta que fica no ar é inevitável. Como alguém com todas essas qualidades nunca virou uma lenda do futebol mundial? Além de ser uma bala humana em campo, Martins tinha uma capacidade atlética quase sobrenatural. Sua altura não era problema, seu salto parecia movido por molas invisíveis. Era um dos jogadores mais acrobáticos que o futebol já viu, combinando explosividade com equilíbrio corporal perfeito. Seu drible era tão rápido quanto imprevisível. Quando corria com a bola, os defensores pareciam congelar. Seu auge foi na temporada de 2004 a 2005 com a Inter de Milão. Contribuiu com 28 participações em gols em 46 jogos. Foi peça fundamental na conquista da Copa da Itália, marcando 6 gols no torneio, incluindo um hat-trick memorável. Tudo indicava que aquele era o momento certo para o clube apostar nele. E apostaram, renovaram com ele até 2010. Mas aí vem a grande questão: será que Martins combinava com o estilo da Série A? O futebol italiano é sinônimo de disciplina tática, defesas fechadas, ritmo cadenciado e pouco espaço. O oposto do caos veloz que Martins adorava. Ainda assim, sua velocidade continuava sendo uma arma. Só que surgiu um novo obstáculo: a concorrência interna. Dentro da própria Inter, ele começou a perder espaço. Mesmo com talento inegável, o time passou a girar em torno de um novo astro, Zlatan Ibrahimovic. Com a chegada do sueco, Martins virou coadjuvante. E para alguém tão explosivo, não ser o centro das atenções pesava. Mesmo aceitando um papel secundário, Martins sabia que seu tempo na Inter havia acabado. Tinha 2 títulos da Copa da Itália, uma Supercopa e uma Série A, mas queria ser protagonista. Por isso, quando o Newcastle United apareceu, ele aceitou na hora. Queria ser o líder de um projeto. Mas, teria sido essa a pior decisão da carreira?
As expectativas eram altíssimas. O clube inglês acabava de se despedir de sua maior lenda, Alan Shearer, e esperavam que Martins ocupasse esse vazio. Para mostrar o tamanho da aposta, entregaram a ele ninguém menos que a camisa 9, sagrada no St. James Park. No entanto, a estreia foi um verdadeiro pesadelo. No seu primeiro jogo contra o Aston Villa, sofreu uma grave lesão no joelho. A decepção foi imediata. A torcida começou a temer o pior, convencida de que a aposta havia sido um erro. Mas Martins não era de desistir fácil. No dia 14 de janeiro, em seu retorno aos gramados, respondeu da melhor forma possível, com um golaço de 20 metros contra o Tottenham, um míssil que balançou as redes e reacendeu a esperança. A torcida voltou a acreditar que, talvez, ele pudesse sim ser o novo ídolo. Seu chute, registrado a 103,5 km por hora, não foi apenas espetacular. Entrou para os livros como um dos 10 mais potentes já registrados no futebol profissional. Embora tenha conseguido mostrar sua velocidade após a recuperação, nem tudo voltou a ser como antes. Ele perdeu parte da habilidade no drible e seu controle de bola em velocidade já não era tão afiado. A lesão deixou sequelas, e seu estilo de jogo começou a mudar, embora ainda fosse temido por sua potência e explosividade. Apesar das dúvidas e das lesões, Obafemi Martins soube responder dentro de campo. No Newcastle, um time que vivia uma fase difícil, o atacante nigeriano fechou a temporada com 17 gols em 43 partidas. E isso não foi um número qualquer, ele foi o artilheiro do clube em todas as competições naquele ano. Mesmo com o time sendo mais medíocre que competitivo, seu desempenho individual o destacou como uma das poucas luzes no meio da escuridão. O bom momento fez com que vários clubes importantes voltassem a prestar atenção. Seu nome voltava a aparecer com força no mercado europeu. Mas o Newcastle, ao invés de vendê-lo e deixá-lo dar o salto que merecia, segurou ele à força. E foi aí que o declínio começou. O clube já acumulava problemas de gestão, decisões questionáveis dentro e fora de campo. A situação chegou ao cúmulo quando Martins foi mandado para o banco para dar lugar a Michael Owen, já no fim da carreira. O resultado foi catastrófico, o Newcastle foi rebaixado. Esse foi o golpe mais duro para Martins na Inglaterra. Tinha apenas 26 anos, teoricamente no auge físico de um atacante, mas recusou-se terminantemente a jogar a segunda divisão. Procurou saída em um clube de elite, mas nesse mesmo período, as controvérsias sobre sua idade explodiram com mais força. O que antes eram apenas sussurros agora eram manchetes, debates e até investigações abertas. Questionava-se se ele realmente tinha a idade que dizia nos documentos. Isso afetou profundamente seu futuro no futebol europeu. Curiosamente, os torcedores do Newcastle, longe de virarem as costas, seguiram apoiando com força. Tanto que até criaram um canto especial, fazendo graça da polêmica. 21 ou 28, Obafemi Martins, cantavam nas arquibancadas como sinal de carinho. Em termos estatísticos, seus números eram respeitáveis, 35 gols em 164 jogos. Mas, em vez de conseguir uma transferência para um clube grande, acabou indo parar no Wolfsburg, da Alemanha. Lá, ainda mostrou flashes de qualidade com 13 gols em 37 partidas, mas o estrago em sua reputação já estava feito. Embora seu físico continuasse impressionante, os grandes clubes não queriam mais arriscar. E foi nesse ponto que muita gente parou de acompanhar a carreira dele. O nome de Martins praticamente desapareceu dos noticiários. Passou pela Rússia, jogou no Birmingham na Inglaterra e defendeu o Levante, na Espanha, onde ainda conseguiu 10 participações em gol em 21 jogos. Mas foi só quando chegou à MLS, para jogar pelo Seattle Sounders, que voltou a aparecer no radar do futebol internacional. Nos Estados Unidos, Obafemi Martins virou uma lenda. Entre 2013 e 2014, anotou 19 gols e deu 15 assistências em 37 jogos. Sua velocidade, mesmo naquela idade, continuava irreal. Os zagueiros recuavam como se estivessem enfrentando um furacão. Na temporada seguinte, mesmo mais veterano, conseguiu 21 participações em gol em apenas 25 partidas. Sua passagem pela MLS foi curta,
mas suficiente para gravar seu nome na história do campeonato. Foi adorado pela torcida, que o via como um espetáculo ambulante. Com o tempo passando e o corpo começando a mostrar sinais de desgaste, Martins tomou uma decisão lógica do ponto de vista financeiro: foi jogar na Superliga Chinesa. Lá passou os últimos 5 anos de sua carreira, focando em aproveitar os generosos salários oferecidos pelos clubes. Encerrou a carreira em 2020, aos quase 37 anos, após uma trajetória longa e cheia de altos e baixos. Mesmo sem nunca ter sido uma superestrela global, e com todas as polêmicas que o seguiram, Obafemi Martins sempre cumpriu uma promessa inabalável: onde jogava, marcava gols. Virou ídolo em todos os clubes que defendeu e sempre foi um jogador entretenido de se ver. Talvez sua história tivesse sido diferente se tivesse ficado na Inter, ou se tivesse aceitado jogar a segunda divisão inglesa para recuperar seu espaço na elite. Mas isso são só hipóteses. O que é certo mesmo é que Martins será lembrado como um dos jogadores mais rápidos que já pisaram num campo de futebol. E isso, sem dúvida, é uma marca impossível de apagar. Se essa história te deixou de queixo caído como me deixou, não esquece de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também viveu a era de ouro de Obafemi Martins. E se você é daqueles que amam futebol com histórias que vão além dos gols, te convido a se inscrever agora mesmo para não perder nenhuma das próximas lendas que vamos reviver aqui. Porque esse canal é para os verdadeiros loucos por futebol. Nos vemos no próximo vídeo.